Olá, tudo bom com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina Pré-História e Antiguidade. Vamos agora começar no período Cambriano. Vamos lá. O período Cambriano ocorreu entre 545 e 495 milhões de anos atrás. Esse período é marcado pelo surgimento de animais com exoesqueleto, ou seja, esqueleto externo, e micro-organismos filamentosos. Bom, então, nesse período vão ter aqueles é, o surgimento dos animais com os esqueletos externos, tá? E micro-organismos com filamentos. Vamos falar sobre o período Ordoviciano. A fauna invertebrada e os peixes primitivos, sem mandíbulas, são características do período Ordoviciano. Esse período geológico durou entre 495 e 443 milhões de anos atrás, e foi marcado ainda pelo surgimento de líquens e briófitas. Durante o período Ordoviciano, ocorre a maior extinção em massa da era Paleozoica, por conta da formação das grandes geleiras, certo? Então, nesse momento, vão surgir as grandes geleiras e, claro, dessa mudança toda climática, muitas espécies não vão resistir. Vamos entrar no período Siluriano. O período Siluriano ocorreu entre 443 a 417 milhões de anos atrás. É nesse período que aparecem os peixes com mandíbulas, os peixes de água doce, aranhas e centopeias. Começam a aparecer as plantas terrestres. No período Devoniano ou Devônico, também é chamado de período dos peixes, ocorreu em 416 milhões e 357,2 milhões de anos atrás. Nesse período, ocorre o refinamento da vida na Terra, quando aparecem as plantas vasculares, animais antrópodes e os primeiros tetrapódes que habitam em águas rasas. Certo? Vocês vão ver que vai havendo a transformação, a mutação e a evolução das espécies. Período Carbonífero. As grandes florestas aparecem no período Carbonífero, que durou entre 345 e 290 milhões de anos atrás. A denominação Carbonífero foi atribuída porque é nesse período que surgem as vastas camadas de carvão no norte da Europa, Ásia e América do Norte. Durante o período Carbonífero, os répteis adquirem capacidade de reprodução e a vida na Terra está cada vez mais diversificada, com o surgimento de moluscos, equinodermos e outros. Também surgem os primeiros insetos alados. As plantas já contavam com sementes. Aí nós entramos no período Permiano. Uma grande variedade de insetos terrestres e invertebrados passam a habitar a Terra durante o período Permiano. É quando surgem as cigarras, piolhos, besouros, moscas, vespas e mariposas. O período Permiano durou entre 299 milhões de anos e 251 milhões de anos atrás. Entra a Era Mesozoica, Meso-meio e Zoica-vida. É marcada pelo surgimento dos dinossauros e compreende o período entre aproximadamente 250 e 65 milhões de anos atrás. Ele se divide em três períodos, do mais antigo para o mais recente. Primeiro o Triássico, depois o Jurássico e depois o Cretáceo. Seu início é marcado por uma grande extinção em massa de causas desconhecidas e pela formação e fragmentação da Pangeia. O aprimoramento e extinção dos dinossauros também é um fato marcante desta era chamada de Era dos Dinossauros. Feito? Aqui. Porque foi quando eles mais se desenvolveram. É nessa era também que surgem as primeiras
plantas com flores e as primeiras aves. O primeiro período do Mesozoico foi o Triássico, que se estendeu de 250 a 205 milhões de anos atrás. Nesse período, todos os continentes estavam agrupados no supercontinente chamado Pangeia. A Pangeia era circundada por um oceano chamado Pantalácia, que corresponde, no atual Oceano Pacífico, por um mar a leste chamado de Tétis. No final do Triássico, são encontrados os primeiros fósseis de mamíferos, e em terra aparecem diversos grupos de répteis, inclusive voadores, muito embora a fauna desse período não seja tão diversificada quanto a do anterior, uma vez que houve uma grande extinção em massa no início Triássico. No período Jurássico, de 205 a 142 milhões de anos atrás, o nível do mar se eleva invadindo os continentes. Devido a esse fenômeno, são formados mares intracontinentais, como o Mar Morto. Nesse período, a fauna volta a alcançar um nível de diversidade bastante elevado. Embora não tanto quanto o primeiro, não tanto no Permiano, era Paleozoica. Surgem os marsupiais e praticamente todos os peixes anfíbios e aves modernas já estavam presentes. É também um período conhecido como a Era dos Dinossauros, devido à predominância destes répteis, tanto na água, quanto no ar e na terra. Quanto à flora, as coníferas já eram bastante abundantes, assim como as gimnospermas. Começam a surgir também as angiospermas. É nesse período que se inicia a separação da Pangeia, que duraria 100 milhões de anos. E é no Jurássico também que começam a se formar as reservas de petróleo. O último período da era Mesozoica é o Cretáceo, que se estende de 135 a 65 milhões de anos atrás. Feito. Seu final é marcado por uma nova extinção em massa, que, segundo alguns cientistas, se deveu ao impacto de um grande meteoro que teria causado uma drástica mudança no clima, extinguindo os dinossauros. Foi nesse período também que se deu a separação da América do Sul e da África, e ainda não existia ligação entre a América do Norte e do Sul. Gente, então, na próxima aulinha, vamos parar aqui. Na próxima aulinha, nós vamos entrar aqui numas mapinhas aqui, umas gravuras, tá? Que eu vou mostrar para vocês um textinho falando sobre essas divisões zoológicas da pré-história. Tá bom? Dando continuidade a essa transformação do planeta, que no nosso, né, curso de formação de terapeutas em quinta dimensão é a formação da primeira dimensão indo para a segunda dimensão planetária. Perfeito? Porque a quarta dimensão, que nós falamos que é o tempo, ela já está no envolto, não na cronometragem que nós conhecemos, mas ela já está no envolto da, da energia, da formação das dimensões do planeta. Perfeito? Então, dê o joinha, partilhe esse vídeo, que isso ajuda a divulgar o nosso trabalho e melhorar e aumentar o nosso canal. Até a próxima aula.